Já parou pra pensar como todo mundo parece querer te dar uma estrela ou uma bolota? Se você acerta em alguma coisa, chove like. Se erra, a crítica vem na hora. A gente vai mergulhar hoje numa história bem forte sobre esses rótulos que colocam na gente e, mais importante, sobre aqueles que realmente valem a pena. Olha só essa comparação. A história que a gente vai ver fala de estrelas e bolotas. Mas é a nossa vida, né? De um lado, as estrelas, que são as curtidas, os elogios, aquela sensação de ser popular. Do outro, as bolotas, as críticas, os erros que a gente comete, a insegurança que bate forte. Parece que a gente está sempre numa batalha para provar o nosso valor. Então, o nosso caminho hoje vai ser esse aqui. A gente vai entender o que são essas estrelas e bolotas hoje em dia. Depois vamos entrar na história, conhecendo a Vila dos Rótulos e a luta do nosso personagem, o Polichinelo. E aí vem a virada de chave, uma lição que não usa adesivos, a voz do criador e, finalmente, o momento em que os rótulos simplesmente caem. Essa história toda vem de um livro chamado Você é Especial, do Max Lucado. E ele serve, sabe, como uma lente de aumento para a gente entender por que a gente se importa tanto com o que os outros pensam sobre quem a gente é. Bora entrar nesse universo, então. Tenta imaginar um lugar onde a única coisa que importa, mas a única mesmo, é o que os outros acham de você. E quem mora nesse lugar? Os Wemmicks. São os bonequinhos de madeira, sabe? Todos eles foram feitos pelo mesmo carpinteiro, um cara chamado L. E o dia a dia deles é bem simples. Eles passam o tempo todo dando adesivos uns para os outros. E o esquema era bem direto. Se um Wemmick era talentoso, bonito ou fazia tudo certinho, pronto, ganhava uma estrela dourada. Era tipo o troféu do sucesso ali na vila. Agora, tinha outro lado da moeda. Se o bonequinho era meio desajeitado, tinha madeira arranhada ou, sei lá, cometia um erro bobo, ele acabava cheio de bolotas cinzas. E é claro que ninguém queria ganhar uma bolota. E é aqui que a coisa fica séria. Com o tempo, esses adesivos, que eram só uma coisa externa, começaram a definir o valor que cada um sentia que tinha. Quem tinha estrela se achava o máximo, e quem tinha bolota, bom, se sentia um nada. É nesse cenário que a gente conhece o Polichinelo, o nosso personagem principal. E ele, coitado, estava vivendo o pior lado desse sistema. A realidade do Polichinelo era bem dura. Ele vivia coberto de bolotas cinzas. Ele até tentava fazer as coisas direito para ganhar uma estrela, mas nada dava certo. Ele ficou triste, super inseguro. E o pior de tudo foi que ele começou a acreditar que as bolotas tinham razão, que ele não valia nada mesmo. Só que aí, no meio disso tudo, acontece uma coisa totalmente inesperada. Aparece alguém que joga com regras completamente diferentes, alguém que não se encaixa nesse jogo de rótulos. Um dia, o Polichinelo encontra a Lúcia. E o que chama atenção nela é que ela não tinha nenhum adesivo. Nenhum. Nem estrela, nem bolota. A madeira dela era lisinha. E a diferença era essa aí, ó. Nos outros Wemmicks, os adesivos grudavam. Nela não. As estrelas e as bolotas simplesmente escorregavam e caíam no chão. Não ficava nada. O Polichinelo, claro, ficou super curioso e foi perguntar qual era o segredo dela. E a resposta da Lúcia foi simples. Ela ia visitar o Eli, o carpinteiro que fez todos eles, todos os dias. E essa dica coloca o Polichinelo no caminho da jornada mais importante da vida dele, ir encontrar o seu próprio criador. A gente fica pensando, né? O que será que o criador, o grande carpinteiro, diria para um bonequinho todo coberto de bolotas, todo marcado pela desaprovação dos outros? E a resposta do Eli, nossa, é o coração de toda a história. Ele olha para o Polichinelo e fala: "Você é especial, porque eu te fiz." A opinião deles não importa. Simples assim. Para ele, aquelas estrelas e bolotas nem sequer existiam. O L recebeu o Polichinelo com muito amor, sem nenhum pingo de julgamento. Ele não estava nem aí para os adesivos. Ele viu a criação dele, viu o Polichinelo por quem ele realmente era, e não pela imagem que os outros tinham criado. E a partir desse encontro, que uma mudança gigante começa a acontecer dentro do Polichinelo. Vamos ver como isso funciona. O Eli explica que não é um passe de mágica, sabe? É um processo. O caminho é esse. Primeiro, ouvir a verdade que vem do Criador. Depois, voltar lá todos os dias para não esquecer dessa verdade. Aos poucos, a pessoa começa a acreditar no seu valor de verdade. E é nesse momento que os rótulos perdem toda a força. E a prova disso acontece na hora. Assim que o Polichinelo sai da oficina, ele pensa consigo mesmo: "Nossa, acho que ele gosta de mim de verdade."
E nesse exato momento, uma bolota cinza descola e cai no chão. Fica claro que o rótulo só tem poder se a gente deixar ele grudar. A mensagem central, então, é essa. O nosso valor não é decidido numa votação popular. Não são as curtidas, os comentários ou as críticas que definem quem a gente é. Esse valor já existe dentro da gente. Faz parte de quem a gente é desde o comecinho, uma criação com propósito e amor. É isso. A verdadeira medida de valor de uma pessoa não vem da avaliação de fora, mas sim da sua identidade original, daquela marca única de quem a criou. E para a gente fechar, fica essa pergunta para refletir. Nesse mundo que vive colando adesivo em todo mundo, qual é a voz que tem definido o seu valor? É a voz da multidão ou é a voz de quem te criou? Fica aí a reflexão. Até a próxima!